Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre um tema que pode interessar a muitas pessoas, sobre a, a relação que tem a droga sobre o organismo, né? A gente vai falar de mais uma droga hoje. Para quem está acompanhando ou para quem chegou agora, vale lembrar que essa playlist ela tem o caráter de falar sobre drogas no sentido amplo, né? Para quê? Para pegar dentro dessa ampliação que cabe essa droga, esse guarda-roupas, e para cada roupa desse vestuário, desse sentido de interseção da realidade para a droga, a gente vai falar um pouco a respeito para encarar de certa forma a versão de valor que um organismo assume quando se corrompe no sentido da utilização dessa fonte de desequilíbrio do organismo demasiadamente, né? Então, é, hoje a gente vai falar de uma droga que é popularmente conhecida como cola de sapateiro, né? E aí, os usuários eles consomem essa droga de sapateiro a partir da inalação. Há essa inalação dessa cola de sapateiro e acontece efeitos no organismo que vão fazer com que, de certa forma, a sensação que esse organismo tem sobre a virtude conhecida comece a se desconhecer, ou seja, a comunicação ela passa a ficar despercebida. O ser humano ele passa a ter um status de desconvencimento da sua realidade, do lado de especificar o valor de processamento sobre a realidade. Então ele perde a capacidade de reconhecer aquilo que está acontecendo por um fluxo de, de variabilidades, de acontecimentos que estão acontecendo no organismo quando essa substância é inalada, né? Então vamos lá, vamos conhecer mais sobre essa substância, a cola de sapateiro. Então, para quem não sabe, né, a cola de sapateiro, ela é, de modo geral, né, ela realmente representa para nós aqui como droga, né, essa substância aqui, ó, que é a cola de sapateiro, ela realmente é uma cola. É a cola de sapateiro, realmente, no sentido literário. É a cola de sapateiro. Só que essa cola de sapateiro vai ter propriedades que fazem com que desfuncione o organismo em seu sentido comum. Então, o organismo ele tem um sentido comum de funcionar, né? É como se existisse um caminho de processamento da realidade para cada organismo. E essa cola, ela meio que cola o caminho.
o que é a cola, o caminho? É meio que faz o caminho ser muito semelhante, perde despercebido, né? Perde a característica, o caráter de desperceber contrastes de sentidos. E a intimidade ela passa a ter, de certa forma, perigo, né? Porque quando alguma coisa está próximo da outra, ela é semelhante de forma sensitiva, ela pode perder a característica de identificação do organismo e o organismo ficar doido por falha de processamento, falha de interpretação da realidade. Essa é a droga. Bom, então isso aqui vamos lá, vamos conhecer melhor essa cola de sapateiro. Aqui tem uma imagem de um usuário, né, fazendo a inalação dessa substância. Como um fumante fuma um cigarro mesmo. A cola de sapateiro é uma droga pertencente ao grupo dos inalantes, uma vez que é utilizada dessa forma com absorção pulmonar. Então, a primeira coisa é absorção pulmonar. Segundo a pesquisa feita pelo Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas, é a quarta droga mais consumida em nosso país depois do tabaco, álcool e maconha. Importante saber, né? Quarta droga mais utilizada. Então você aí que tem um filho que é subversivo, que gosta de experiências e é aberto a progressões de realidades, né? Experimentar coisas novas, pode ter certeza que isso aqui vai estar na lista de experiências dele, né? Na lista de aquisições. Então, vamos conhecer ela para interpretar melhor o consumidor, aquele que encara a subtração da sua realidade por essa via de desmontar o sentido, essa droga. Composta por diversas substâncias como o tolueno e o N-hexano. A gente tem o tolueno e o N-hexano. Essas moléculas aqui, essas proporcionam sensações de excitação. Além de alucinações auditivas e visuais. Auditivas e visuais. Em contrapartida, são acompanhadas de tontura, náuseas e espirros. Tosse, salivação e fotofobia. Tais efeitos são bastante rápidos, levando o indivíduo a inalar novamente. Então a gente tem um efeito rápido. Seu uso constante desencadeia em desorientação, falta de memória, confusão mental. Então, a pessoa que usar constantemente o usuário, ele está propenso a
ter desorientação, falta de memória. Falta de memória. Confusão mental, alucinação, perda de autocontrole. Confusão mental. Perda de autocontrole. Alucinação. Visão dupla, palidez, movimento involuntário. Involuntário. Do globo ocular, irritação das mucosas, paralisia, lesões cardíacas. Voluntária do globo ocular. Paralisia. É muita coisa, né? Lesões cardíacas, pulmonares e hepáticas, dentre outros. Podendo desencadear em convulsões, inconsciência e até mesmo morte súbita. Isso acontece porque tais substâncias provocam a destruição de neurônios e nervos periféricos, além de consideravelmente irritantes. Então, destruição de neurônios e nervos periféricos. Para quem não sabe, neurônios são células que conseguem fazer transportes de impulso que a gente chama o impulso nervoso. Esse impulso N de nervoso é o impulso, é a onda que faz contrações musculares, contrações organológicas. E essas contrações elas são importantes para desencadear atividades no organismo. Então isso aqui, esses impulsos nervosos são chaves de abrir atividades no organismo. Nosso organismo ele funciona constantemente e ele constantemente está ativo em proporções. A gente tem as porcentagens de nós funcionando, né? E aí essa porcentagem ela representa mais ou menos isso daqui, ó. É o dado de equilíbrio que o organismo precisa para suportar essa cadeia. É basicamente o pêndulo. O pêndulo que desequaciona a nossa energia para alguma coisa, para isso, né? Para fazer as atividades do dia a dia. Entende? Então a gente tem esses pêndulos aqui, ó. E esses pêndulos eles estão em muito mais lugares no interior do organismo. Quando a gente inala a substância tolueno, o tolueno e o N-hexano, que são substâncias excitatórias, a gente aumenta muito a aplicação dessas chaves de impulso nervoso, né? O neurônio ele manda chaves de impulso para atividades orgânicas. Só que essas atividades orgânicas elas têm um circuito já complexo que foi produzido sobre coerência com o passar dos anos, a partir da composição rígida de um organismo sobre a sensibilidade dele em função de viver, né, a prática da vida.
lhe fez organizar as sensibilidades que iriam lhe fazer suporte alimentar sobre essas cadeias de ativar o organismo, sobre essas chaves de impulso nervoso, sobre essas sinapses que os neurônios fazem. Essa alta excitação aquece muito os neurônios, e esse aquecimento faz com que os neurônios entrem em estado de desarmonia. O alto aquecimento provoca reações químicas. Com base nessas reações químicas em alta taxa, existe o que a gente chama de acidificação metabólica. Essa acidificação ela consegue corroer as camadas dos neurônios, os perioneurônios, né? As películas dos neurônios. Toda célula ela tem uma certa camada, uma certa película, uma vesícula que consegue ser a pele para essa célula, que é o que diferencia o meio interior do meio exterior, né? Então, quando você aquece muito essa célula, ela começa a aquecer e ela, para manter a temperatura, ela começa a absorver compostos extracelular. Ela começa a bater nos compostos extracelulares. Essa batida provoca o que a gente chama de acidificação. Essa acidificação destrói neurônios e até nervos periféricos. E aí começa o problema. Esse sistema, que a gente chama de sistema nervoso central, ele é o sistema que é mais meridional. Ele é o que meridionifica as ações do organismo. É ele que faz as sentenças sobre sensação. Então, essa sensação que vem do meio é desencadeada a partir da sua transdução. A transdução é como se a gente fizesse isso aqui, ó, né? Autorizasse o vetor sobre redução dele, né? Essa redução é como se fosse o espelho da realidade no organismo. Então é como se fosse a imaterialidade em nós, são as contrações realizadas, a taxa de contrações, né? Então essa taxa de contrações é mais ou menos aqui, ó. A gente tem um meio externo do organismo, que são as sensações, e elas vêm como bombas, né? Elas vêm sobre os pulsos que estão no meio ambiente. Nosso organismo começa a captar e contrair sobre essa captação. Então tá vendo aqui, ó, isso aqui representa 1, 2, 3, 4, 5, 6 antenas de captações de um meio. Essas antenas são difracionadas no organismo a partir de contrações. Quando você lesa neurônios, quando você lesa nervos periféricos, o que acontece? Você tem dificuldade de processar essas taxas de contrações. Você perde a capacidade de contrações. E quando você perde a capacidade de fazer as contrações, você perde equilíbrio. Tá vendo isso daqui? Isso aqui tudo exige equilíbrio de você. Se você perde o equilíbrio, você perde acesso de reação. Você perde reação, você perde o controle e seu organismo começa a ficar desorientado, começa a perder memória.
começa a ter confusão mental, porque ele está tentando se manter em equilíbrio sobre essas perdas, sobre essas lesões nesse sistema nervoso central, nos neurônios, sobre a falta de neurônios para poder ter uma resposta de taxa de contrações boa, e sobre a lesão nos nervos periféricos, que são são as conduções dessas transformadas de sensações em pulsos, né? Então a gente tem as sensações no ambiente. Sensações no ambiente são todas as fontes que modelam o ambiente, por exemplo, vibrações, sons, cheiros, ondas solares, né? Tudo isso são fontes que, de certa forma, o nosso organismo precisa de regular, precisa de processar contrações para ter o feedback do que isso está fazendo no organismo, se está sendo bom ou ruim, e o que o organismo pode fazer para ficar o melhor de tudo, né? Para ficar acessolado, né? A celular. Sendo facilmente encontrada, também possui baixo custo, facilitando seu uso, por exemplo, por meninos e meninas de rua e estudantes. Assim, é um sério problema de saúde pública, inclusive considerando que atos infracionais cometidos por adolescentes sob efeitos desta droga são superiores aos demais. Então, muito utilizado por adolescentes. Diante desses fatos, a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, emitiu a resolução RDC 345 de 15 de dezembro de 2005, que proíbe a comercialização de substâncias inalantes que afetam o sistema nervoso central a menores de idade. Este órgão também existe neste documento que as embalagens de tal produto contenham número de controle individual e sequencial, e que o vendedor preencha no ato da compra os dados pessoais do comprador com sua respectiva assinatura. Além disto, essa resolução define inscrições relacionadas à toxicidade que deve conter em tais embalagens. Então, a Vigilância, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, né? Sobre a RDC, né? Resolução 345, começou a fazer o seu trabalho sobre essa vigilância, né? Essa ânsia que o ser humano tem de embriagar o seu sistema nervoso central, porque principalmente na adolescência é aonde que essas adolescente é aonde que o sistema nervoso central está em alta taxa de formação. Existe uma alta taxa de processamento de contrações na adolescência por conta dos vários apegos e desapegos, das várias descobertas e dúvidas que o adolescente tem, da indefinição adolescente, né? O adolescente, ele é uma pessoa muito... o adolescente brasileiro, eu não conheço os outros, né? Mas adolescente,
ele já tem uma certa dificuldade porque ele é sem resolução. Adolescente geralmente não tem resolução das coisas. Ele precisa de formar resolução com a educação, com a escola e com os pais, é claro. Então, se os pais não são bons, pior ainda, né? Aí a resolução fica muito baixa de qualidade, de escolhas na vida, de caminhos a tomar. E aí o que que acontece? Educação e escola ajuda na resolução. Só que o adolescente ele é muito indefinido. Ele é cheio de dúvida e, de certa forma, todas as dúvidas que as pessoas tentam sanar para um adolescente não são suficientes. Ele sempre acha que tem algo a mais. Tem algo a mais que não me falaram. A mais que não me explicaram. Ou seja, não pode ser só assim. E aí o que que acontece? O sistema nervoso central desse adolescente nesse estado trabalha demais. É como se fosse uma usina de força de concentração elétrica. Funcionando 24 horas por dia. Entende? Então é muito difícil, né, ser adolescente. Seria bom se o adolescente, se a gente tivesse um sistema que permitisse o adolescente chegar na adolescência, o ser humano chegar na adolescência com mais definição, né, com mais estabilidade. Mas isso é algo que ainda o Brasil não tem, né? Por quê? Porque precisaria de estar todos juntos, né? O rico, ele não consegue porque existe o pobre. E o pobre não consegue porque existe o rico, né? Existe esse jogo, essa dualidade nesse universo de realizar essas contas, né? De consideração. E o adolescente ele faz muito isso, né? Então, o que que acontece? Quando o adolescente ele também não tem dinheiro. Então, quando ele encontra algo barato que vai fazer com que ele vá para a festa, né? Você tem algo barato que tem tem gosto de festa e o adolescente, a criança, o adolescente, ele cai matando. Porque o adolescente, ele é como se fosse o camarada das 7 vidas. Fosse o gato das 7 vidas. Para o adolescente, ele tem vida de sobra. É essa hora que ele precisa de experimentar as coisas mesmo. É essa hora que ninguém vai colocar ele na cadeia, isso e aquilo, né? E aí ele experimenta também para chamar a atenção dos colegas, para dizer pro colega assim: coleguinha, nossa coleguinha, eu já experimentei, nossa, fiquei muito doido. E isso é bom. Isso pro adolescente, isso é status. Status com os colegas. E aí ele não vai se dando nota, mas as 7 vidas dele vai só perdendo. Vai queimando, né, as vidas que ele tinha. E aí ele vai se perdendo na droga. A única vida que ele sobra por usar droga é a vida da droga. De usuário. De droga. Uma vida de dependência. Das 7 vidas que ele tinha, por exemplo, o estudante, namorador, família, sei lá, leitor, praticante de esporte, isso daquilo, tudo vai sumindo e vai restando só uma vida, a vida de usuário de droga, a vida de dependência, né? Então é muito perigoso, não é à toa que
até por ser algo barato, né? E que é o que o adolescente pode comprar, geralmente, né? Bom, então é isso. Já que uma das formas de buscar conter isso sobre resolução é, governamental, de órgãos governamentais, é essa resolução que a gente viu, a RDC 345 da Anvisa. Mas só isso não é suficiente, né? Porque a gente tem o adolescente, a gente tem o ser humano muito deprimido para o lado da aceitação dialética, do sentido da sabedoria. Geralmente uma pessoa que está deprimida e que está querendo festa e não pode pagar por uma festa qualificada como tal, ele vai pegar e vai pagar uma festa barata. Ele vai pagar um barato e vai sair caro depois, mas ele não sabe, porque ele não quer saber. Ele não consegue se concentrar no saber, nem quem sabe. É um desafio fazer com que pessoas assim consigam se concentrar em quem sabe, consigam ouvir a voz da sabedoria. E esse que é o choque, porque eles querem ouvir. Só que para eles ouvirem, você tem que dar o que eles querem. E eles querem coisas boas. Eles querem festa boa. Só que quem é que vai dar essa festa para eles? Né? Quem é que vai se dispor? É esse que é o lado chocante, né? E muitas das vezes as pessoas só querem alguma coisa porque veem outras tendo, né? Vem novela, vem casa de festas, casas de show, e aí elas começam a querer ter. Geralmente, se não vê as pessoas tendo, elas pouco se importam. A gente pouco se importa com quem tá lá do outro lado do mundo. Agora, se eu assistir todo dia na televisão eles lá do outro lado do mundo, eu vou começar a me importar e vou trabalhar dentro daquilo que eu posso, essa importância, né? Me revelar sobre essa importância. Um exemplo disso é assumir costumes, tentar fazer as receitas que o pessoal faz, tentar julgar, falar, mas eu acho que ele faz isso por causa disso. Coisas que muitos usuários de novelas fazem, né? Bom, e é basicamente isso, né? A pessoa que está na rua, geralmente elas assistem essas novelas, elas assistem as pessoas tendo os suas festas elegantes, né? Então, isso é muito puxado, né? Tem coisas que a tecnologia, a agência de vigilância não consegue ser, né, ou declarar que é no seu serviço, no seu cumprimento. As questões elas são muito mais sérias do que uma resolução parece. Porque nós estamos cansados de saber que resoluções elas não são um fruto garantido, né? Veja o exemplo de Adão e Eva no paraíso, sobre a resolução do maior poder que tinha na época, no maior poder que existe até hoje, né? O poder de Deus. Então, resolução não é uma garantia. A gente precisa de ir muito mais fundo, muito mais além. E aí a gente faz esse voto de apelo para a sociedade, principalmente para as pessoas que trabalham na vigilância sanitária, para elas não fazerem resoluções para parecer que somos bobos, né? Que elas estão olhando para os futuros do Brasil
bem, né? Que são as pessoas, são os jovens, né? Mas sim que elas ajam, né, sobre poder mesmo, né? Utilizando o poder. O poder é o capital. O poder são soluções complexas. Isso é complexo. É complexo a pessoa ela abrir mão da sua vida para entrar numa vida da droga. É complexo. Precisa de soluções complexas também. E aí a gente consegue pegar exemplos. Entrar em filmes e a gente tem vários filmes complexos aí que mostram vários trabalhos complexos. Então são coisas assim que precisam acontecer na nossa realidade, porque as pessoas, as crianças, as famílias merecem, mas não só isso, né? Não só merecem, elas precisam da garantia, né? Não precisam da aparência, mas sim da garantia. E é uma coisa que tá faltando nesse dia a dia, porque se você tem criança fazendo utilização dessa substância, ao invés de estar mascando um chiclete, uma bala, assistindo um programa animado, brincando com a tia lá na sua escolinha, é porque a gente tá ignorando muita coisa, a gente tá gastando dinheiro muito errado, a gente tá gastando dinheiro que nem dinheiro nem existe, a gente está gastando a nossa energia com coisa errada. E aí você sai na rua à noite, você vê um monte de gente no bar, um monte de gente só na noitada, isso aquilo, e depois reclamando que não tem um Brasil melhor, né? O que essas pessoas estão fazendo para um Brasil melhor? Estão indo enriquecer a Ambev, enriquecer a sua pança de ácidos graxos, né? Enriquecer os seus ensaios de risos entre mesas e competições de proto-usuários, né? Os proto-usuários de condicionamentos de elegância, que são isso, né? Ao invés de estar fazendo alguma coisa realmente para mudar essa situação, né? Então é isso, pessoal. Cuidado com o que você quer e o que você faz, porque você pode estar sendo um completo idiota nesse mundo de vontades, né? Você pode estar querendo um Brasil melhor, mas está se desenvolvendo um país pior por suas escolhas, ok? Então é isso aí, né? Falar sobre drogas é entrar nas drogas das realidades mesmo. E a maior droga é a verdade. Tanto é que a gente trabalhou fundo já há vários anos para esconder a verdade, né? E aí muitas pessoas têm dificuldade de encarar essa verdade e juntam-se umas com as outras para apontar mentiras para as pessoas que estão tentando ser corajosas para dizer a verdade. E aí vira tudo uma guerra, né? E não um campo de educação para ver a verdade, um campo de acadêmico para as pessoas aprenderem a ficar fortes o bastante para ver a verdade, ok? Então é isso, pessoal, a gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!